Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira, do site controversiacatólica.com. Nesta lição de catecismo falaremos sobre o sacramento da extrema-unção. Infelizmente, o sacramento da extrema-unção, embora seja muito importante e nós vamos saber o porquê, ele não é muito conhecido e tão pouco procurado. Então, vamos tratar de explicar bem o que é o sacramento da extrema-unção, para que você saiba o quanto ele é importante, quais são os efeitos que produz na nossa alma, quais as disposições que nós devemos ter para bem recebê-lo, e quando buscar este sacramento para si e para as outras pessoas que venham a precisar dele. Então, em primeiro lugar, é preciso definir o que é, afinal, o sacramento da extrema-unção. Então, a extrema-unção é o sacramento, como todos os sacramentos, instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, para, e aqui o que ele tem de diferente de todos os demais que nós falamos, para o alívio espiritual e também temporal dos enfermos em perigo de perder a vida. Uns dizem em perigo de vida, outros dizem em perigo de morte, mas a situação é que está numa situação, o enfermo, que os doutores dizem que há o risco de morte. É um verdadeiro risco de morte, é uma doença grave. Então, neste caso, se aplica o sacramento da extrema-unção. Assim é chamado extrema-unção porque é a última unção que o enfermo recebe, ou melhor, que o cristão, o fiel, simplesmente recebe. Nós recebemos a primeira durante o rito do batismo, a segunda no sacramento da confirmação, a terceira pode ser recebida por aqueles que vão se tornar sacerdotes no sacramento da ordem, que inclusive é o próximo assunto que nós vamos tratar nessas nossas lições de catecismo. Então a terceira seria o sacramento da ordem, mas a última é a desse sacramento, que por isso se chama extrema-unção, significando a última unção que o cristão recebe. E além disso, também se vê o uso do nome santo óleo, ou santos óleos, ou santa unção, e isso faz referência ao fato dele ser administrado com o óleo que o bispo benze na quinta-feira santa. A matéria desse sacramento, como nós vamos ver, é este óleo bento pelo bispo, não é qualquer óleo, é o óleo de oliveira benzido pelo bispo. Então essa é a razão desse nome. E sobre a instituição, é bastante importante enfatizar, é verdade, nós não temos no Evangelho explicitamente, como no caso do batismo ou como no caso da Eucaristia, Nosso Senhor instituindo esse sacramento. Porém, nós sabemos, pela Epístola de São Tiago, que na Igreja se usava esse sacramento em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, embora é algo que não esteja explicitamente no Evangelho, é algo que Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu. Nós vemos nos Evangelhos, no capítulo 6 do Evangelho segundo São Marcos, por exemplo, uma figura desse sacramento. Nós vemos os apóstolos mandados por Nosso Senhor Jesus Cristo a pregar na Galileia e na Judéia, e lá eles vão e curam os doentes com óleo, os enfermos e os pobres, diz o São Marcos. Então, com o óleo. Isso já é uma figura daquilo que São Tiago, no capítulo 5 da sua epístola, versículos 14 e 15, vai falar. Ele vai dizer justamente, quando alguém está enfermo, chamem os presbíteros da igreja para que eles possam orar sobre, fazer oração sobre o enfermo, ungindo com óleo. E assim o Senhor o salvará, ele obterá o alívio, e se estiver em pecado, receberá o perdão dos pecados. Então é isto que São Tiago diz, e que contém aí todos os sinais de um sacramento instituído por Nosso Senhor. Essa é a doutrina da Igreja, confirmada sob o peso, inclusive, de anátemas a quem o negar, no Concílio de Trento.
Mas importante ver nesta passagem da Epístola de São Tiago o quanto mostra realmente com toda clareza, para cima de qualquer dúvida, o caráter sacramental da extrema-unção. E eu vou explicar por que, parte por parte. Então, em primeiro lugar, né, vamos lembrar que o sacramento, o que caracteriza o sacramento é ele ser um sinal sensível de uma graça invisível. Então, para ser um sacramento, ele tem que ter um sinal sensível. Qual que é o sinal sensível do sacramento da extrema-unção? Bom, nós temos ali a unção, que é realizada. O óleo de oliveira que é usado, se unge com este óleo, unge com o óleo, fazendo a oração, também a oração que é dita também vocalmente. Então você tem aí um sinal sensível bastante claro. Você está vendo isso, está sendo realizada uma unção com o óleo, são ditas as palavras do sacerdote sobre o enfermo. Então este é o sinal sensível. Qual é a graça invisível desse sacramento? A graça invisível nós já vimos na epístola, a remissão dos pecados, se estiver em pecado, remissão dos pecados, que este sacramento produz, e além disso o alívio espiritual e temporal. Ele diz simplesmente alívio, ao doente o Senhor o aliviará. Então, também isto que produz este sacramento, este alívio. E nós vamos explicar melhor quando falarmos sobre o efeito. Mas continuando aqui ainda, nós vemos que este sinal, que tem tal virtude de perdoar os pecados, de aliviar o doente, de o salvar, de o levar para a glória de Deus, isto aí só pode ser instituído por Deus, porque somente Deus pode dar um sinal deste tamanha virtude. Então, isto é uma clara evidência de que é instituído por Deus. E também o apóstolo vai falar em nome do Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é um sacramento instituído por Deus, de instituição divina. E agora nós podemos também, a partir disso, falar sobre a matéria e sobre a forma desse sacramento, também sobre o ministro do sacramento, como nós falamos nas outras aulas. Então, a matéria desse sacramento, falando no sentido assim de ser a mais remota, a matéria que é usada, ou que é usado para administrar o sacramento, então nós temos que é o santo óleo, o óleo de oliveira benzido pelo bispo na quinta-feira santa. Esta é a matéria remota. Agora, enquanto matéria próxima, nós temos que é a unção feita sobre partes do corpo do enfermo em forma de cruz, que o sacerdote faz com o polegar. Então, ele faz as unções em forma de cruz sobre certas partes. Nós vamos ver quais são daqui a pouco. E no tocante à forma desse sacramento, nós temos que são as orações que o padre diz enquanto faz essas orações, enquanto faz as unções. E não preciso falar mais, que você já deve saber, que o ministro desse sacramento é o sacerdote católico, evidentemente, porque é o sacerdote que faz a oração, o sacerdote que faz a unção. Então, evidentemente, é o sacerdote católico. Pois bem, agora, aqui convém explicar o que é algo muito proveitoso para a nossa vida espiritual também, a questão de onde que o sacerdote aplica as unções. Isso é muito interessante. Então, ele aplica as unções sobre os 5 sentidos. Então, ou melhor, sobre os órgãos que Deus concedeu aos homens para que fossem os órgãos dos 5 sentidos, os canais dos 5 sentidos. Então, estes são os olhos, os ouvidos, o nariz, a boca, no caso da unção, para receber a unção, a boca fechada, certo? A boca fechada, e as mãos. Então, aqui nós temos os órgãos dos 5 sentidos: a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Então, aqui estão os 5 sentidos. E São Tomás, quando está falando sobre esse sacramento, ele vai explicar que é justamente para que se cure as fontes do pecado. Porque nós pecamos mediante os sentidos também. Então,
são como que as fontes, né? Então tem que ir direto na raiz e purificar e santificar com a graça de Jesus Cristo os sentidos. E isto é importante salientar aqui, para nós aqui agora mesmo, né? Não só para que você conheça como é o rito, a cerimônia, mas para que você reflita sobre isto, sobre os sentidos, né? O quanto eu estou conformando isto à vontade de Deus e o quanto eu estou cooperando com a graça de Deus. Isso é importante, bastante importante, porque temos que ver, né, a nossa visão, o que estamos vendo, né, o que andamos ouvindo, né, o que andamos sentindo, né, de uma forma geral, cheirando, as palavras que estamos dizendo, né? Então, tudo isso, todo este cuidado, para que em todas as nossas obras a gente faça a vontade de Deus e mortificar naquilo, tudo aquilo que não convém. Então, não ver certas coisas, não ouvir certas coisas, evitar isto. Isso nós vimos na última aula, quando falamos sobre a penitência. Então, isto é muito importante, tomar todo esse cuidado, essa fuga. Um verdadeiro arrependimento sempre tem que ter propósito. Então, fugir dessas coisas. E, pelo contrário, encher estes nossos sentidos de coisas boas. Então, ver que imagens dos santos, coisas edificantes, essa natureza que Deus criou, maravilhosa, que é um testemunho da sua infinita bondade. Ouvir apenas coisas que também sejam para a nossa edificação, bons livros, né? Coisas que realmente levem, por exemplo, esta aula, né, que é algo sobre a sã doutrina. Então, isto é algo de se ouvir. Agora, outras coisas, evitar ouvir, e assim por diante. Então, ter todo este cuidado em consagrar todos os nossos sentidos a Deus. E o que nós podemos dizer sobre os efeitos da extrema-unção? Os efeitos da extrema-unção são principalmente, aqui reduzindo ao essencial, são principalmente 3 coisas. Então, o primeiro efeito da extrema-unção é justamente a remissão dos pecados. Quer dizer, você encontra o perdão dos pecados veniais nesse sacramento e até mesmo dos mortais que o enfermo já não tem condições de confessar. Então, isto é uma grandiosa dádiva da providência de Deus, que a pessoa mesmo numa situação que ela já não tenha condições de confessar, então ela encontra o perdão desses pecados com o sacramento da extrema-unção. Outra maravilha desse sacramento é justamente dar uma força para conseguir vencer. Por isso que a extrema-unção é associada com uma arma, uma força para suportar o mal da doença, também para resistir às tentações que o moribundo vai enfrentar necessariamente. Então, as tentações, conseguir vencer essas tentações, de modo que tenha uma morte santa. Então, isto é um segundo efeito maravilhoso desse sacramento, esta força que vem de Deus. E, por fim, até mesmo a cura física, se ela for útil para a salvação eterna. Se for expediente para a salvação eterna da pessoa, então obtém a cura também, realmente a cura física. Então, ele tem esta virtude. Se for útil para a salvação, o doente inclusive recebe a cura, e não raro recebe a cura mesmo. Então, isto realmente pode acontecer. Agora, quando que deve o doente procurar o sacerdote, procurar receber esse sacramento? Então, como nós já dissemos de passagem, tem que ser uma doença grave. Ou seja, tem que haver realmente um diagnóstico que diga que a pessoa está realmente em perigo de perder a vida, né? Perigo de morte. Então, tem que estar numa situação assim. Não pode, por exemplo, ser dado esse sacramento a pessoas que estão sãs. Por exemplo, pessoas que vão para uma guerra e talvez podem morrer,
ou então pessoas que foram sentenciadas à pena de morte e aí vão morrer. Bom, mas como a morte é certa mesmo mas não tem doença e tudo mais, é algo que não há algo que fazer também, e a pessoa não está doente, então não se dá extremunção para essas pessoas, né? Tampouco para pessoas que têm uma doença leve, não é qualquer febre que requer a extremunção. Agora, também é importante dizer que se deve receber esse sacramento na graça de Deus. Esse é o sacramento dos vivos. Então, idealmente, falando aqui do que é o ideal, se deveria receber esse sacramento somente depois de ter recebido a penitência e a Santa Comunhão, o viático, né? Então, normalmente é isso. Idealmente, você se confessa ao sacerdote, recebe a comunhão e depois a extrema-unção. Claro, se a pessoa se presume que está na graça de Deus e tudo mais, também se administra o sacramento. Ao menos sob condição, né? Em casos extremos de necessidade. Bom, e por fim, uma outra coisa que é importante dizer é não esperar também tanto a ponto da pessoa já estar sem uso das faculdades, inconsciente e já sem qualquer esperança de vida. O ideal seria que ela estivesse ainda no uso dos sentidos para poder ter maior proveito, né? Acompanhando as orações assim, também se arrependendo e tudo mais, teria maior proveito. Agora, claro, se a pessoa não está nessa situação, a rigor não há problema também se administra o sacramento, porém é o ideal que nós estamos falando. Então, o melhor é não atrasar tanto, né, de modo que já a pessoa esteja inconsciente, não esteja em condições de melhora alguma, enfim, não tem esperança nenhuma de vida. Né? Não deixar para tal momento e tão pouco para qualquer coisinha que a pessoa pega um resfriado, já está procurando o sacramento. Né? Tem que ter uma espécie de mediania, que é o meio termo. Certo? É o ideal. Claro que na dúvida é sempre importante consultar um sacerdote tradicional. Tá bem? Então, muito obrigado. Eu penso que isso é suficiente sobre o sacramento da extrema-unção. Se tiver alguma dúvida, pode escrever nos comentários. Né? Eu peço a gentileza também de curtir os nossos materiais aqui do Controvérsia Católica, também de divulgar para as pessoas, certo? Porque este é um material que, infelizmente, não é tão conhecido. Né? Essas coisas, a doutrina da Igreja, infelizmente, como dizia São Pio X, a razão de muitos males, a principal razão dos males, é a ignorância da doutrina cristã. Então, seja um divulgador da doutrina cristã, da doutrina tradicional, perene, imutável da Igreja Católica. Muito obrigado por assistir esse vídeo, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.